ver se vai passar o filme. Se não passar, não passou. Não passou. Então vocês não vão ver. Vou explicar. Vamos lá, vamos fazer. Fecha o olho, vamos fazer uma irradiação para falar do rádio, como é que era a Blitzkrieg. Soldados vão invadindo pelo chão, vão atacando e os aviões vêm por cima. Hoje, até hoje é usada essa técnica. Os aviões vêm por cima, vão destruindo as tropas na frente e na terra os caminhões, os tanques vêm correndo e a infantaria em cima dos tanques ou dos caminhões seguindo esses ataques. Você ganha muito território rapidinho. Às vezes você ganha tanto território que você tem que parar, porque soldado para viver tem que comer, né? Tem que beber água, tem que ir no banheiro. E o cara invade tanto território tão rápido que ele tem que parar. Porque senão não vai ter comida para ele, porque ele está ganhando tão fácil, tão rápido a guerra, que ela tem que dar uma paradinha. Então a Blitzkrieg essencialmente era isso. Os caras chegavam numa cidade, até uma tropa ali, chama os aviões iam lá, bombardeava, arrasava a cidade, tá bom, agora a gente entra. Aí entrava com tudo destruído. Vamos para outra cidade, mesma coisa. Tem um tanque parado ali, chama um avião, o avião ia lá, bombardeava e tal, e ia rapidinho. Por isso se chama guerra relâmpago. O relâmpago ele não faz o trovão. Era o barulho das bombas. Tinha um avião, o Stuka, ele era um avião de bombardeio. Ele mergulhava, jogava as bombas e saía. Para piorar o efeito do Stuka, eles instalaram na roda do avião, do trem de pouso, uma sirene. Gente, tinha soldado que entrava em pânico quando escutava aquela sirene mergulhando. Sabe aquelas sirenes de escola? Imagina isso, 100 vezes mais alto, pior. E um cara lá em cima vindo com uma bomba para jogar na tua cabeça. Então o pânico se alastrava. Era uma arma também psicológica. Se usava armas como armas psicológicas. Você não tem uma arma, mas você causa o medo com ela. Foi o caso do uso dos Stukas, que era... Vou passar um filme rapidinho, mas vamos adiante, senão não dá tempo. E eu começo a correr por causa das imagens. A invasão da Holanda, Países Baixos ali, a Holanda é destruída. Você pode reparar que na foto ali não tem uma mulher e duas crianças? Pois é, cadê os homens? Pois é, ou estão na guerra, ou estão mortos, ou estão presos. Não tinha homem. Quer dizer, tinha homem, mas estava preso ou já tinha morrido. E as cidades são arrasadas. Aí você vê o quê? Invade a Holanda, invade a França, e vai para cima da Noruega à França. E aí Hitler começa a crescer e vai invadindo a Europa. Só que tem um detalhe. Gente, entre Hitler atacar a Polônia e ele depois atacar a França, teve um período de alguns meses em que simplesmente se a França revidasse e atacasse a Alemanha, ela ganhava a guerra. Quase 80% dos soldados alemães estavam na Polônia, não estava virado para o lado da França. Se a França tivesse atacado nesse período, em 1939, início de 1940, eles tinham ganho a guerra. Mas é aquele medo, né? Não é bem assim, deixa para daqui a pouco, eu não estou armado, eu não estou preparado e tal. E aí Hitler fez o quê? Virou a tropa, mandou para a França e invade a França com a Blitzkrieg. E aí ele começa a derrotar os países da Europa, como a França e a Inglaterra. A Inglaterra manda tropas para socorrer, depois teve que puxar tudo de volta correndo, porque tinham sido derrotados. E aí, onde é que o povo vai fugir? As rotas de fuga, né? A França é dividida em dois, uma área com Paris conquistada e o governo de Vichy, que era um governo francês independente, mas que colaborava com os alemães. Tá? As rotas de fuga eram através do Mediterrâneo, é o contrário do que hoje o pessoal está fugindo lá, pegando aqueles barcos, né, para fugir para a Europa. É exatamente a mesma rota, só que ao contrário. Eles saíam da França, corriam, atravessavam o Mediterrâneo, iam para a África, na Argélia, vinham para Casablanca e dali eles tentavam ir para Portugal, que era neutra, vinham pela Espanha para Portugal, que era neutra, e daí fugir para os Estados Unidos ou para a América. Então eram as rotas de fuga. É quase que o que está acontecendo hoje. E aí vem, logo em seguida, Hitler faz o quê? Já conquistei a Europa. Tá bom. Vamos acabar com o comunismo no mundo. Vamos atacar a União Soviética. É onde ele perde a guerra. Ele ataca a União Soviética, Operação Barbarossa, ou a Bala Vermelha, né? Traição de Hitler.
atacando os soviéticos, e ele até as portas de Moscou. Ele chegou mais ou menos a uma distância entre menor do que Lusiânia e o plano piloto. O exército alemão chega numa distância menor de Lusiânia e plano piloto. Isso de Moscou. Nisso, os soviéticos, eles mudam de lado, né? É uma das grandes incógnitas e perguntas da Segunda Guerra Mundial. Por que os soviéticos nunca foram julgados? Porque eles também invadiram a Polônia. Eles também começaram a Segunda Guerra Mundial. Por que de repente, de inimigo, ele passa para o melhor amigo de infância? Só porque foi atacado pelos alemães? Essa é uma das grandes dúvidas da Segunda Guerra Mundial, que até hoje não foi explicada direito. Tá? Não se falou por quê. E aí eles começam, tem que ajudar os soviéticos, né? Tá bom, ele agora é meu aliado, vamos mandar comida, roupa e armamento. As tropas alemãs chegam perto de Moscou, a distância pequenininha. De Moscou se escutava claramente os tiros de canhão. E aí as rotas de abastecimento, quer dizer, manda-se armamento. Durante o inverno era seguida essa rota aqui mais próxima, pelo litoral, contornando a Noruega que tinha sido conquistada pelos alemães, dando a volta pelo oceano, chegando até o porto de Arcângel. E depois, pelo verão, essa rota aqui que passava por trás da Islândia, bem mais longe da Europa. Por quê? Por causa do acesso aos aviões alemães, os comboios e também os submarinos. Você sabe quanto tempo durava um marinheiro que caía na água aqui, durante o verão? Em média, até 3 minutos. Então aquela cena do filme Titanic, que o Leonardo DiCaprio bate um papão de quase 1 hora com a guria dentro da água, na tábua, é uma mentira deslavada. Você morre com aquela água gelada, você morre em média 1 minuto e meio, 2 minutos. Você morre de frio, tá? Por hipotermia. Então, imagina os marinheiros atravessando ali, os navios sendo atacados por aviões e submarinos. Bem, vamos mudar de lado. Vamos para o outro lado do mundo. Por que o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial? Gente, o Japão é pequenininho. Ele quase não tem matérias-primas. Então ele precisava de matérias-primas. De onde ele comprava essas matérias-primas? Dos países da Ásia. Mas você sabe qual era o maior fornecedor de petróleo do Japão? Alguém sabe? Os Estados Unidos. Senhor, uma alma foi salva do inferno. Alguém respondeu certinho na primeira. Os Estados Unidos eram o maior fornecedor de petróleo do Japão. E aí o Japão, através também daquele espaço, né, vital, ele invade a Ásia, toma a Coreia, invade a China, e aí ele vai conquistando, e aí os Estados Unidos não gostam disso e começa a cortar o fornecimento de petróleo do Japão. E vai reduzindo, até que chega num ponto em que ele para de fornecer petróleo para o Japão. O Japão entra numa sinuca, né? Ele tinha que arrumar petróleo. Só que ele não pode comprar dos outros países. Por quê? Porque ele invadiu a China e a Coreia, e aí ninguém quer fornecer para ele. Já que ninguém vai me arrumar o petróleo pagando, então vai ser na base da pancadaria, roubando. E vamos invadir os outros países. É por isso que o Japão ataca os Estados Unidos, não ataca Pearl Harbor. Por favor, tem algum americano por aqui? Não, graças a Deus. Então o que acontece? Aquele papo de que os americanos foram traídos no ataque a Pearl Harbor, que foi o dia da infâmia, a traição dos japoneses, que foram atacados covardemente pelos japoneses, né? Pearl Harbor, aquilo é mó balela. Os americanos já sabiam que iam ser atacados. Eles praticamente já tinham quebrado o código de informações japonês. Então eles só não sabiam que data, mas eles sabiam que os japoneses estavam se mobilizando para atacar os Estados Unidos. Só que eles não vão admitir isso nunca. Tá? Então aí vem o famoso ataque a Pearl Harbor, que o que acontece no dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses de manhã atacam, eles mandam 2 frotas, aliás, na verdade, não dá para botar no quadro aqui, mas foram 3 frotas. Uma parte para o norte e vai atacar as Ilhas Aleutas, que era território americano, tá? A ilha de Ato e Kista são conquistadas pelos japoneses, era parte do território americano que foi conquistado pelos japoneses.
uma frota vai atacar Pearl Harbor, tá? E logo em seguida Midway, mas elas vão em direção a Pearl Harbor, e uma frota vai para o sul e começa a invadir Indonésia, Tailândia, tá? E é assim que os japoneses iniciam a Segunda Guerra Mundial deles. E aí ela realmente se torna mundial. Todo mundo está envolvido na guerra. Isso aqui é a posição dos navios que estavam na Baía do Pearl Harbor, às 7h55 da manhã, no dia do ataque, na hora do ataque. Tá? Vocês viram o filme Pearl Harbor? Nunca viram o filme? Quem já viu o filme, levanta a mão. Nossa, mas que pobreza, hein? Vocês não viram o filme Pearl Harbor? Nunca viram? Poxa. Tem um filminho aqui que eu não vou passar. Eu vou passar. Gente, esse é um dos raríssimos filmes que vocês não vão encontrar por aí fácil, filmado pelos japoneses durante o ataque. Por que não tem quase nenhum filme dos japoneses? Porque logo em seguida a mesma frota foi para Midway, lá tomou uma ataca e vários navios foram afundados e se perderam vários filmes. Então esse daí é um dos pouquíssimos filmes que tem sobre o ataque a Pearl Harbor, filmado pelos japoneses. Claro que nem eu nem ninguém aqui vai entender nada, porque ninguém aqui fala japonês ou entende japonês. A única coisa que eu sei é domo arigatou gozaimasu. Estou sinceramente agradecido. E pronto. Aí os pilotos, né, no dia a dia da vida deles, dá para se ver que são filmagens de pessoas, não filmagem oficial do governo. Nitaka Yamane Nobore, suba o monte Nitaka, era o código para liberar o ataque. Ali é escrito, né, de cima para baixo, da direita para a esquerda, o almirante Isoroku Yamamoto, que foi o organizador do ataque. Ele foi educado nos Estados Unidos. Ele conhecia os americanos muito bem. Então ele não era muito a favor do ataque a Pearl Harbor, porque ele sabia que iam perder. Mas ele obedeceu ordens do, como diz, né, do imperador. E aí os aviões decolando para fazer o ataque. Eles se decolam individuais, se reúnem e vão em grupo. Filmagens de um avião para o outro durante o ataque. Praticamente o que tem nesse filminho é o que tem sobre o ataque feito pelos japoneses. Não tem praticamente mais nada. Você não encontra, não existe. Porque foi perdido logo depois na Batalha de Midway. Essa cena aí é a explosão do Coraçado, Arizona. Que durante a Segunda Guerra ele só tem a grande distinção de ter sido explodido no primeiro dia. Só isso. E o maior número de mortos do ataque a Pearl Harbor foi dentro do Arizona. Só no navio morreram mais de 1.200 pessoas. Tá? Pela explosão do depósito de munições da torre número 2. Uma bomba entrou certinho lá dentro. No filme Pearl Harbor tem uma cena que o pessoal morre afogado aí dentro desse navio. Ele embarca, vira e mantém preso o pessoal. Eles morrem afogados dentro do navio. Aí é a rádio americana falando sobre o ataque a Pearl Harbor nos Estados Unidos, porque tinha uma diferença de tempo entre o Havaí e os Estados Unidos. Aí é a declaração de guerra dos japoneses contra os Estados Unidos. O povo japonês, aí são os repórteres, né? Escrevendo notícia, declaração, a população japonesa não tinha ideia que eles estavam entrando em guerra. E aí falaram dos alto-falantes na rua do Japão, a declaração de guerra do Japão contra os Estados Unidos. A população para, todo mundo para escutar. As orações voltadas para o imperador do Japão. Esse aí eu acho que era o Nagumo. Não lembro se era o Nagumo, era o ministro da guerra. Ele que liderou a Segunda Guerra Mundial pelos japoneses.
tentou se matar no final da guerra. Os americanos salvaram o cara para poder depois enforcar ou fuzilar ele no julgamento. Tá? Mas ele fura a barriga, não dá certo, salva o cara e aí depois vai para o julgamento e é executado. E uma testemunha japonesa, chinesa, vai dar testemunho e o soldado da segurança do cara da bobeira, o chinês vai lá e dá um tapa na careca do general japonês durante o julgamento. E aí a declaração de guerra americana, o presidente Roosevelt fazendo a declaração e dizendo que era o dia da infâmia. E aí os Estados Unidos entram na guerra. Gente, pela democracia americana, o presidente não podia declarar a guerra não, ele tinha que pedir autorização ao Congresso americano. E é exatamente o que ele faz ali. Ele faz o discurso e pede autorização e pede que o Congresso americano aprove a entrada dos Estados Unidos na guerra. Tá? Por isso que ele fala, dia da infâmia. E com isso, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, mas é o Congresso americano que aprova, não é o presidente dos Estados Unidos. Isso daí é o memorial do Arizona, aquele navio que teve a explosão violenta. Hoje, quando você vai lá, o Arizona está embaixo, é construído esse memorial em cima, você vê em dias que a água está mais ou menos transparente, você consegue ver muito o navio embaixo de você. O memorial foi construído em cima dele. Parte dos armamentos do navio foram retirados, torres, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Galera, a parte quente da Segunda Guerra Mundial vem agora. Só que vai dar 10 horas, vai dar um intervalo de vocês. 2 minutinhos? Às 10. Tá. Então, o que acontece? Nós vamos dar uma paradinha. Infelizmente, nós temos que dar uma paradinha por causa do intervalo, porque atrasou um pouco a palestra. E quando voltarem do intervalo, aí que vem a parte quente da guerra, que é os campos de concentração, os campos de extermínio, a reviravolta, a batalha de Kursk, não sei o quê, certo? Que aí é a parte mais violenta da coisa. Claro que vocês, como adolescentes, né, falou em sangue, vocês adoram, né? Começa a sugar o veneno, né? E aí, galera, nós vamos dar uma ligeira paradinha para vocês irem por intervalo. Recreio da galera. Falou, gente? Voltar para o mesmo lugar. E aqui a gente dá uma parada.